A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 141 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 15 do segundo livro de Samuel, que mostra a revolta de Absalão contra Davi. Leremos também os capítulos 19 e 20 do primeiro livro de Crônicas, onde veremos algumas campanhas do rei Davi contra os amonitas, e também o Salmo 3. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Depois disso, Absalão providenciou um carro, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se pela manhã, Absalão punha-se junto ao caminho da porta, e a qualquer um que tivesse algum negócio para o tribunal do rei, ele o chamava, perguntando: Tu és de que cidade? Quando o homem respondia: Eu, teu servo, sou de tal tribo de Israel, Absalão observava: Olha, o que dizes é bom e justo, mas não há ninguém constituído pelo rei para ouvir-te. E acrescentava: se fosse juiz nesta terra, todos os que têm assuntos para serem julgados viriam a mim e eu lhe faria justiça. E quando alguém se aproximava para prostrar-se diante dele, estendia-lhe a mão, abraçava-o e beijava-o. Assim fazia com todos os israelitas que vinham ao tribunal procurando audiência do rei, e seduzia o coração dos israelitas. Após 4 anos, Absalão disse ao rei: Por favor, deixa-me ir a Hebrom cumprir as promessas que fiz ao Senhor. Teu servo fez promessas quando estava em Gessur de Arã, dizendo: Se o Senhor me fizer voltar a Jerusalém, oferecerei um sacrifício ao Senhor. Disse-lhe o rei: Vai em paz. E ele se pôs a caminho e foi a Hebrom. Absalão enviou emissários a todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que ouvirdes o som do chofar, proclamai: Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens de Jerusalém acompanharam Absalão, de boa fé, porque os havia convidado sem que soubessem de seus planos. Na hora de oferecer os sacrifícios, Absalão mandou vir da cidade de Gilo Aquitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi. Assim consolidou-se a conjuração,
e o número dos que estavam com Absalão ia crescendo. Um mensageiro veio dizer a Davi: o coração de todo o Israel está com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: fujamos depressa, porque de outro modo não conseguiremos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que de repente nos apanhe e traga sobre nós a ruína, passando a cidade a fio de espada. Os servos do rei disseram-lhe: qualquer que seja a decisão que o Senhor nosso rei tomar, os teus servos estarão contigo. Assim saiu o rei e toda a sua casa atrás dele. O rei deixou 10 concubinas para cuidarem da casa. O rei saiu e o povo todo atrás dele. Na última casa fizeram uma parada. Iam com ele todos os seus servos, e todos os cereteus e feleteus iam adiante do rei, como também todos os gateus, os 600 homens que o tinham seguido desde Gate. Disse o rei a Etai, o gateu: por que vens conosco? Volta e fica com o que se proclamou rei, pois és estrangeiro e exilado da tua terra. Ontem chegaste e hoje eu já te obrigaria a vaguear conosco, enquanto eu vou para onde vou. Volta e leva contigo teus irmãos, e estejam contigo a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Etai respondeu ao rei: pela vida do Senhor e pela vida do Senhor meu rei, aonde quer que vá o Senhor meu rei, para a morte ou para a vida, aí estará o teu servo. Disse Davi a Etai: então vai e passa. E Etai, o gateu, passou com todos os seus homens e com todas as crianças que estavam com ele. E todos choravam em alta voz, enquanto todo o povo passava. O rei passou a torrente do Cedron, e todo o povo saiu para o caminho do deserto. Veio também Sadoc, e com ele todos os levitas, carregando a arca da aliança de Deus. Depuseram a arca de Deus, e Abiatar ofereceu sacrifícios, até que o povo terminasse de sair da cidade. Disse então o rei a Sadoc: reconduze a arca de Deus à cidade. Se eu encontrar graça aos olhos do Senhor, ele me reconduzirá e me deixará ver de novo a sua arca e a sua habitação. Se porém me disser: tu não me agradas, eis-me aqui, que faça o que parecer bem a seus olhos. O rei disse mais ao sacerdote Sadoc: estás vendo? Voltai em paz para a cidade, tu com teu filho Aquimaás, e Abiatar com seu filho Jonatas. Vossos 2 filhos fiquem convosco. Vede, eu vou esconder-me no deserto, à espera de que me mandeis notícias. E Sadoc e Abiatar reconduziram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Davi caminhava chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Avisaram a Davi que Aquitofel estava na conjuração com Absalão. Disse Davi: Senhor, te peço, faze os planos de Aquitofel fracassarem. Chegando Davi ao cume do monte, no lugar de adoração a Deus, veio a seu encontro Cusai, o Araquita, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Disse-lhe Davi: se vieres comigo, ficará mais difícil para mim. Mas se voltares à cidade e dizeres a Absalão: serei teu servo, ó rei, pois antes fui servo de teu pai, mas agora sou teu servo, então poderás confundir os conselhos de Aquitofel. Tens contigo os sacerdotes Sadoc e Abiatar. Cada palavra que ouvires da casa do rei, comunica aos sacerdotes Sadoc e Abiatar. Estão com eles os 2 filhos, Aquimaás e Sadoc, e Jonatas de Abiatar. Por meio deles, comunicai-me tudo o que ouvirdes. Assim, Cusai, o amigo de Davi, foi à cidade no momento em que Absalão estava chegando a Jerusalém. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 19.
Depois disso, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho tornou-se rei em seu lugar. Davi disse: Quero manter lealdade com Anom, filho de Naás, pois o seu pai manteve lealdade comigo. E Davi mandou mensageiros para consolá-lo pela morte de seu pai. Chegando os servos de Davi à terra de Amon para consolar Anom, os chefes amonitas disseram a Anom: Pensas que foi em honra de teu pai que Davi enviou estes homens para te consolar? Não foi antes para explorar, perturbar e espionar a terra que seus servos vieram ter contigo? Anom prendeu então os servos de Davi, rapou-os, cortou-lhes a metade das roupas até a altura dos quadris e mandou-os embora. Eles foram embora, e o que se fez aos homens foi levado ao conhecimento de Davi, que mandou gente ao encontro deles, pois estavam muito envergonhados. O rei instruiu: Ficai em Jericó até que novamente cresçam vossas barbas, e depois voltai. Os amonitas perceberam que se tornaram odiosos a Davi. Por isso, Anom e os amonitas destinaram 1000 talentos de prata para contratar carros e cavaleiros dos arameus da Mesopotâmia, de Maaca e de Soba. Alugaram 32.000 carros, mais o rei de Maaca com o exército. Ao chegarem, acamparam defronte de Madaba. Os amonitas se reuniram a partir de suas cidades e foram à luta. Davi ouviu-o e enviou Joabe com todo o exército de valentes guerreiros. Os amonitas saíram e se puseram em linha de combate à entrada da cidade, e os reis, chegando à parte, ficavam no campo. Joabe viu que havia linhas de combate à frente e atrás de si. Escolheu então os soldados de elite de Israel e os pôs em linha para enfrentar os arameus. Deixou o restante das tropas com seu irmão Abissai, e eles se colocaram em linha de combate para enfrentar os amonitas. Disse Joabe: Se os arameus prevalecerem contra mim, vem me salvar. Se os amonitas prevalecerem contra ti, eu irei te salvar. Coragem, sejamos fortes por amor a nosso povo e à cidade de nosso Deus, e que o Senhor faça o que for bom a seus olhos. E Joabe avançou com sua tropa contra os arameus para o combate, mas eles fugiram diante dele. Quando os amonitas viram os arameus debandando, também eles fugiram diante de Abissai, seu irmão, e reentraram na cidade. E Joabe foi para Jerusalém. Vendo-se derrotados diante de Israel, os arameus mandaram mensageiros para trazer os arameus do outro lado do rio, conduzidos por Sofaque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão, chegou perto deles e tomou posição. Ele se pôs em linha de combate em frente dos arameus, e eles lutaram contra ele. Os arameus fugiram diante de Israel. Davi pôs a perder 7.000 carros e 40.000 infanteristas dos arameus, e matou a Sofaque, comandante das tropas. Vendo-se derrotados por Israel, os vassalos de Hadadezer fizeram as pazes com Davi e passaram a servi-lo. Com isso, os arameus não mais quiseram vir em socorro aos amonitas. Capítulo 20. No início do ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou consigo a força do exército e devastou a terra dos amonitas. Depois avançou e cercou a cidade de Rabá. Enquanto Davi ficou em Jerusalém, Joabe derrotou Rabá e a destruiu. Davi tirou a mel com a coroa da cabeça e constatou que pesava 1 talento de ouro e tinha uma pedra gema preciosíssima. Puseram-na sobre a cabeça de Davi, que também tirou imensa presa de guerra da cidade. Ele deportou os habitantes e os pôs a cortar pedras com picaretas de ferro e serras. Assim Davi fez com todas as cidades amonitas. Depois Davi voltou com todo o exército a Jerusalém.
Depois disso, deflagrou-se uma batalha contra os filisteus em Gazer. Naquela ocasião, Sobocai de Uza matou Safai, da estirpe dos Refaitas, que foram humilhados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Eucanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, cuja lança tinha uma haste como um cilindro de tear. E houve mais uma batalha em Gate, e havia lá um homem enorme, com 6 dedos nas mãos e nos pés, 24 dedos. E também este era da estirpe de Rafa. Ele zombou de Israel, mas Jonatas, filho de Samaá, irmão de Davi, o matou. Esses eram da estirpe de Rafa, de Gate, mas tombaram pela mão de Davi e de seus servos. Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Senhor, por que se multiplicam os que me afligem? Muitos se levantam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito. Não há salvação para ele em Deus. Tu, porém, Senhor, és meu protetor, és minha glória e levantas minha cabeça. Quando com minha voz clamei ao Senhor, Ele me atendeu do seu santo monte. Adormeci, dormi profundamente, e levantei-me, porque o Senhor me acolheu. Não temerei esse povo que aos milhares me cerca. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó meu Deus, pois golpeaste o queixo de todos os meus adversários, quebraste os dentes dos pecadores. Do Senhor vem a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Revendo um pouco do que ouvimos no texto do segundo livro de Samuel, percebemos que Absalão, filho de Davi, para assumir o poder, começou a agir como costumam fazer grande parte dos políticos. Criticam a forma de atuar do poder estabelecido e oferecem uma alternativa mais justa e mais eficiente, mas depois que assumem o poder, na maioria das vezes não a colocam em prática. Depois de 4 anos dedicados a ganhar adeptos para a sua causa, Absalão transfere-se para Hebrom e inicia uma revolta aberta contra Davi. Informado da revolta em Hebrom e dos apoios com os quais Absalão contava, o rei Davi abandona o palácio e foge, mas faz com que a Arca da Aliança permaneça em Jerusalém, colocando em Deus toda a sua esperança do bom desfecho dessa jornada de fuga e do seu retorno ao palácio. O salmo que ouvimos deixa bem claro justamente a necessidade de colocarmos a confiança em Deus, que é descrito como um escudo protetor. Quando os opressores se levantam contra o justo, o cercam e o fazem baixar a cabeça. Então ele clama para que Deus se levante e o salve. Confia que o Senhor o defenderá como um escudo, salvará sua honra e o fará erguer a cabeça. Por isso o justo pode até deitar e dormir sossegado e acordar tranquilo, pois Deus o sustenta. Estamos falando aqui de confiança em Deus. Quando tudo parece desabar ao nosso redor, como agimos? Recorremos a Deus, confiantes de que Ele nos ajudará? Ou ficamos desesperados e revoltados até mesmo com o Senhor? No Novo Testamento temos inúmeros exemplos de pessoas que, diante de situações muito difíceis, recorreram a Jesus com confiança e Ele as ouviu. Olhemos para Jairo, cuja filha estava morrendo. Evangelho de Marcos, ali no capítulo 5. Há um pai que está com pressa. A sua filha está doente e por esta razão ele pede a ajuda de Jesus. O mestre aceita imediatamente, mas quando estão a caminho da casa, acontece outra cura. E depois chega a notícia de que a menina morreu. Parece ser o fim, mas em vez disso, Jesus diz ao pai: não tenhas medo, crê somente. Confie, continue a ter fé, pois é a fé que sustenta a nossa vida.
E de fato, Jesus despertou aquela menina do sono da morte. Mas durante algum tempo, Jairo teve que caminhar no escuro, apenas com a chama da fé, confiando nas palavras de Jesus. Que ele nos sirva de exemplo. Também podemos lembrar aqui daquele episódio no qual Jesus estava no barco, atravessando o mar da Galileia com os discípulos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Ele dormia, estava cansado, porque naquele mesmo dia havia curado muitos doentes. E uma tempestade os atinge. Os discípulos entraram em desespero assim que a tempestade começou. Então acordaram Jesus e ele fez o mar se acalmar. Poderíamos nos perguntar: como é que Jesus podia dormir enquanto as coisas estavam tão difíceis? Voltemos ao Salmo 3. Por isso o justo pode até deitar e dormir sossegado e acordar tranquilo, pois Deus o sustenta. Com certeza a confiança de Jesus no Pai é infinita, e é essa confiança que Ele quer nos motivar a ter. Muitas vezes somos como os discípulos. No meio de muitas provações, esquecemos quem está conosco, guiando o barco da nossa vida. Durante o nosso dia a dia, enfrentamos diversas provações. Essas dificuldades nos levam a olhar para Deus e a confiar nele, em vez de confiar em nós mesmos. Não importa o tamanho da sua onda, do seu problema ou da sua provação. Deus vai estar lá para ajudar você a enfrentá-la. Basta confiar. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!